2 horas da manhã, Lisa McVeigh volta para casa em sua bicicleta. Antes que possa chegar em casa, é sequestrada e violentada por horas. Depois de conseguir escapar, descobre que seu sequestrador é um serial killer que estava sendo procurado por toda a Flórida. Será que ela sobreviveu? E quem era esse serial killer? Essa história tem um final surpreendente, então pega o seu lanche e senta que eu vou te contar. E aí, aqui é Gabriel Winters, está começando mais uma Terça Sombria. Se inscreve no canal para acompanhar mais histórias como a de hoje e aproveita e me segue nas redes sociais. Aqui tem vídeo longo toda terça e quinta. Que demais! Bora pro vídeo. Em 1984, Lisa McVeigh morava em Tampa, Flórida. Ela tinha 17 anos, não se engane, com apenas 17 anos, ela teria passado por coisas horríveis. Durante sua infância, sua mãe solteira tinha problemas com álcool e era viciada em drogas. Assim, Lisa ficou no sistema social por anos, passando de casa em casa. E aos 14 anos, ela foi colocada para morar com sua avó, que mal conhecia. E infelizmente, não seria o melhor lar para ela. O namorado de sua avó começou a abusar sexualmente da menina, sempre ameaçando com uma arma em sua cabeça. Esse pesadelo continuou por mais 3 anos. Agora já adolescente, quando Lisa não estava estudando, estava trabalhando. Ela trabalhava em uma loja de rosquinhas Krispy Kreme. Ia todos os dias pedalando com sua bicicleta. No dia 3 de novembro, Lisa trabalha em um turno duplo. O que ela não costumava fazer. Depois dela sair do seu trabalho, que ficava a 8 minutos de sua casa, ela pega sua bicicleta e vai embora. Lisa vinha há tempos planejando tirar sua vida. Ela tinha escrito uma carta para sua avó e tinha definido o dia 3 de novembro como seu último dia de vida. Já estava cansada de sofrer e não queria mais ser abusada, o que já durava tanto tempo. Não via razão para viver. Então, depois de sair do seu segundo turno, às 2 horas da manhã, ela volta para casa. Um colega de trabalho até ofereceu carona, mas ela recusou, porque ela queria ter esse momento. Disse que estava se sentindo em paz porque não seria mais abusada. E em seu caminho, ela passa por uma igreja e viu que tinha um carro parado no estacionamento. Ela disse ter achado estranho um carro estar ali no meio da noite. Ela seguiu em frente e curiosa para saber o porquê daquele carro estar ali, quando ela vai olhar para trás. Nesse momento ela é derrubada de sua bicicleta por trás. Nesse instante uma arma com cano gelado encosta em sua cabeça e ela escuta o clique. Um fato aterrorizante para muitos, mas nem tanto para ela, que já estava acostumada, porque o namorado de sua avó fazia isso todas as vezes que abusava dela. Nesse momento, ela grita porque se assustou. O homem então grita com ela e xinga ela, mandando ela calar a boca. Arrasta ela para o carro. Nesse momento, a menina que planejava se matar começa a pedir a Deus que, independente do que acontecesse, não a deixasse morrer. Já no carro, ela olha e vê uma enorme faca de caça. E ele fala para ela tirar a roupa e fazer sexo com ele. Ele afirma que se ela fizesse tudo o que ele pedisse, ele não a mataria. Ele coloca uma venda em Lisa. Ela aperta sua mandíbula enquanto ele amarra ela. E quando ela parou de apertar a mandíbula, conseguiu ver por um pequeno espaço abaixo da venda para analisar o carro. Ela, que era uma fã de programas de crimes como o Dia Sombrio, sabia que era necessário lembrar de todos os detalhes possíveis. Ela conseguiu ver o volante de couro, a palavra Magnum e um tapete grosso, não muito comum, vermelho. Ela também deixou um absorvente no carro, caso ela nunca mais fosse encontrada. O sequestrador segue com o carro pela interestadual por cerca de 15 minutos e param. Lisa consegue ver que tinha uma floresta e pensa: esse é meu fim. Nesse momento, ele manda ela se vestir e sair do carro. Ela se veste, sai e vai em sentido à floresta. Mas ele fala: para onde você está indo? É para o outro lado. Ele puxa então e a leva para um apartamento dentro de um prédio. Ela contou cada passo até chegar no apartamento. Ela estava em modo sobrevivência e decidiu usar tudo que pudesse para sair com vida. Ele leva ela para um banheiro e tira sua venda e fala para ela manter os seus olhos fechados. Ela pergunta por que ele estava fazendo isso com ela. Ele responde que não estava fazendo isso somente com ela, mas com várias outras mulheres, porque ele tinha tido um término de relacionamento ruim. Ela conseguiu ver através da parede, enquanto era abusada, que ele tinha cabelos escuros. Ela sabia que isso poderia ajudar ela mais tarde. Nesse ponto, temia por sua vida mais que tudo. Nas próximas 26 horas, ele abusou e torturou Lisa. Na próxima noite,
Eles se sentam em frente à TV para comer, mas ela não conseguia comer porque temia que sua comida estivesse envenenada. Sentados em frente à TV, apareceu uma menina de 17 anos que estava desaparecida. Ao ver que uma notícia sobre ela começa a entrar em desespero. Ele aponta uma arma para a cabeça dela e manda ela calar, senão a mataria. Ela se recompõe e pensa consigo mesma que fará de tudo para se acalmar e sair dali. Ela pede ao sequestrador para ir ao banheiro, que se não fosse faria suas necessidades ali mesmo na cama. Ao ficar sozinha no banheiro, ela começa a colocar suas digitais em todos os lugares. Se você está gostando, comenta aqui embaixo digital. Enquanto ela estava colocando suas digitais na parede, no banheiro, no espelho, em todos os lugares, ela queria deixar seu rastro para os investigadores encontrarem depois, como se dissesse: eu estive aqui. De madrugada, seu sequestrador levanta ansioso, pensa no que faria com ela. Nesse momento, Lisa começa a falar com ele, que entende que ele tinha passado por um fim de relacionamento ruim e que ela poderia ser namorada dele, que ninguém precisava saber como eles se conheceram e que ela cuidaria dele. Ela passa a mão no seu rosto, prestando atenção em cada detalhe. Ela estava entrando no psicológico dele, usando psicologia reversa para sobreviver de qualquer maneira. Ela começa a dizer para ele que tinha um pai doente e que era a única que cuidava dele, que ele só tinha ela nesse mundo. Ele manda ela se vestir e coloca ela no carro. Ela pensa: esse é meu fim, ele vai me matar. Ele para em um posto de gasolina que tinha um caixa de 24 horas e saca um dinheiro. Lisa, no desespero, morde seu dedo e passa sangue embaixo do banco para que, se ela fosse morta, encontrassem seu sangue ali, para que ninguém mais passasse por isso. E depois seguem adiante. Já no bairro de Lisa, ele manda Lisa descer do carro, disse que deixaria ela ir e fala para ela esperar 5 minutos para depois tirar a venda para não vê-lo. Diz para agradecer a seu pai que ele era o único motivo dela estar viva. Ela, assustada, parada ali sem conseguir entender o que estava acontecendo. Será mesmo que ele realmente deixou ela ir? Será que ela estava livre? Ou ele estava apontando a arma para ela? Talvez iria atropelá-la? Depois de um tempo agonizante, ela tira a venda e viu um lindo carvalho em sua frente. Realmente, ela conseguiu sobreviver a este pesadelo. Ela disse que ali ela viu que sua vida mudaria para sempre, que teria uma nova vida pela frente. Ela começa a correr para sua casa pensando que ele poderia voltar. Lisa chega na casa de sua avó, mas sua luta não acabou. Quando Lisa conta para sua avó o que aconteceu, ela é espancada pelo namorado da avó e o acusa de ter traído ele. Ninguém acreditou na sua história. Sua avó disse à polícia que Lisa estaria mentindo sobre ter sido sequestrada, mas a polícia insistiu em conversar com Lisa McVeigh. Lisa conta ao investigador tudo o que aconteceu, com muitos detalhes, mas ele não acreditou nela. Lisa fica furiosa e fala que quer falar com alguém mais inteligente. Não poderia deixar seu sequestrador fugir e machucar outra pessoa. Então ela fala com o sargento Larry Pinkerton, da unidade de crimes sexuais. Ele tira uma foto de sua filha da carteira dele, mostra para Lisa e diz que ela era de sua idade e que ele fazia de tudo para proteger sua filha e queria protegê-la também. Nesse momento, ela começa a chorar e detalha tudo o que se lembrava, cada detalhe que ela guardou naqueles momentos horríveis. Bigode pequeno, rosto marcado, orelha pequena. Lisa se lembra do carro ter volante de couro e escrito Magno no painel. Lembra também do tapete incomum vermelho. Detalhe que deixou suas impressões digitais no banheiro e vários detalhes importantíssimos para pegar o sequestrador. Ele perguntou se ela gostaria de ser hipnotizada para ajudar ela a recuperar todas as suas memórias. Como ela era menor de idade, precisava de uma autorização, mas o namorado de sua avó não deu permissão. E o detetive acha isso muito estranho. E Lisa começa a chorar e decide revelar tudo o que estava acontecendo. Ela conta sobre todo o abuso que vinha sofrendo na casa de sua avó. Imediatamente, o namorado da avó é preso. Ela é colocada em um lar de adolescentes fugitivos para sua segurança. Ao mesmo tempo, eles também estavam investigando um serial killer que estava matando várias mulheres na região. Ele não tinha um padrão definido, mas existiam evidências que ligavam todas as vítimas, que era uma fibra de nylon vermelha. E ao fazer exames nas roupas de Lisa e nela,
também encontraram essa fibra de nylon vermelha, o que ligava ele a esses casos. Lisa passa todos os detalhes do rosto de Bob para fazer um retrato falado. Eles refizeram os passos dados por Lisa até um posto que tinha o caixa 24 horas. Era o único que estaria aberto na região. Eles conseguiram informações com o banco sobre quem teria usado naquele horário e conseguiram um nome. Começaram a procurar um Dodge Magnum marrom ou vermelho que se encaixava na descrição de Lisa. Eles encontraram o mesmo nome do dono no Dodge. Eles tinham fotos de alguns suspeitos. Ao mostrar para Lisa, imediatamente ela identificou o seu sequestrador. Ela tinha certeza que era ele. Era o mesmo nome do dono do Dodge que fez o uso do caixa eletrônico e que Lisa tinha reconhecido. Quem era ele? Se está curtindo, deixe seu like aqui para receber mais vídeos como esse. Então vamos ao Robert Joseph Long, conhecido como Bob Joy Long. Bob nasceu dia 14 de outubro de 1953. Ele nasceu com um cromossomo X extra, que é uma síndrome chamada de Klinefelter, onde os homens têm baixa testosterona no corpo, desenvolve aumento dos seios e tem uma quantidade menor de espermatozoides. Seus pais se divorciaram quando ele tinha apenas 2 anos de idade. Aos 4 anos, quase se afogou. No ano seguinte, caiu de um balanço e foi encontrado inconsciente. Esse seria o primeiro de muitos ferimentos na cabeça. Sofreu um acidente de bicicleta e bateu em um carro que estava estacionado, onde teve uma pancada grave na cabeça. Aos 8 anos, foi atropelado por um carro e quase morreu. Na mesma época, ele caiu de um cavalo e bateu a cabeça. Caiu de uma cerca também e novamente bateu sua cabeça. Com esse crescimento complicado, aos 13 anos, ele atirou e matou o cachorro da família. Ele guardava ressentimentos de sua mãe. Falava que ela estava sempre olhando para outros homens quando deveria estar cuidando dele. Ele acusou ela de sempre receber homens em sua casa, que sua mãe mais tarde afirma não ser uma verdade. Ele fez uma cirurgia ainda garoto para retirar tecidos mamários devido à sua genética. Aos 17 anos, ele roubava e abusava verbalmente de sua mãe. Ele foi acusado de abusar de uma menina, mas o caso foi arquivado porque não havia prova suficiente. Depois de expulso da escola, foi para o exército e se casou com sua namorada Cynthia. Tiveram 2 filhos. Ele sofreu nesse tempo um acidente sério de moto, onde ficou internado. As enfermeiras afirmaram que ele mudou sua personalidade do nada. Sua esposa Cynthia também comentou, disse o mesmo, falou que ele era muito ativo sexualmente depois do acidente e quando estava no hospital se masturbava cerca de 5 vezes por dia. Se separou de sua mulher em 1980 e foi morar com sua amiga, que mais tarde o acusou de abuso e agressão. Bob começou a procurar anúncios de móveis e chegava, olhava os móveis e se a mulher estivesse sozinha, ele abusava delas. Em 1981 foi condenado por um abuso sexual, mas pediu um novo julgamento e as acusações foram retiradas. Ninguém sabia que ele era o cara dos anúncios. Em 1983 se mudou para Tampa. E Bob Joy Long deixaria de ser o estuprador de anúncios classificados para se tornar um dos serial killers mais conhecidos da Flórida. Uma dançarina asiática que se chamava Lani Long trabalhava no infame strip de Tampa. Havia combinado de se encontrar com seu namorado após o trabalho. Bob chega e oferece uma carona para Lana. Ela entrou no carro e nunca mais foi vista com vida. Ela foi encontrada 3 dias depois, sem vida, abusada, torturada e amarrada por 2 crianças em uma área rural. Uma das evidências era uma fibra vermelha. Essa foi sua primeira vítima. Em 26 de maio, Bob ataca novamente. Ele pegou uma profissional do sexo, Michelle, de 22 anos. Ela era viciada e estava nessa vida para sustentar o seu vício. Depois de entrar no carro, Bob dirigiu até uma estrada em um parque conhecido como Pista dos Amantes. Ele a amarrou, espancou violentamente, abusou e a jogou para fora do carro. Michelle ainda estava viva. Ao ver a sua vítima viva, ele brutalmente estrangulou e cortou sua garganta. O corpo de Michelle foi encontrado numa área isolada do condado de Hillsborough por um trabalhador. Não havia semelhanças físicas, mas em um rastro de pneu também foi encontrado a fibra vermelha. Bob decidiu matar, e uma vez que tinha começado, não conseguiria parar.
Elizabeth, uma mulher que tinha se mudado para Tampa com seu filho, à procura de uma vida melhor. No dia 8 de junho, ele pegou a operária de 22 anos na Avenida Nebraska. Um cara de boa aparência e carismático, não seria difícil conseguir mais uma vítima. Ela entrou no carro sem pensar muito. O que poderia ter de errado? Depois de ser torturada e abusada violentamente por muito tempo, foi estrangulada e encontrada sem vida 16 dias depois em um laranjal em Brandon. Ele roubou seu cartão de crédito e esvaziou sua conta. A polícia investiga a região da boate Infamous porque as mulheres assassinadas trabalhavam na mesma região. Todas que ali trabalhavam estavam morrendo de medo porque era a sua única forma de ganhar dinheiro. Os donos das boates, ao serem questionados para saber se havia alguma pessoa suspeita, afirmam: todos que vêm aqui parecem suspeitos. No dia 7 de outubro foi encontrado o corpo de uma profissional do sexo, Chanel, de 18 anos. Foi achada embaixo de uma cerca na entrada de uma fazenda de gado da divisa do condado de Pasco-Hillsborough, da Flórida. Ela havia levado um tiro na nuca. Apenas uma semana depois, a polícia faz uma descoberta sombria. Em 14 de outubro de 1984, o corpo da profissional do sexo, Karen, de 28 anos, foi encontrado em Laranjal, no condado de Hillsborough. As mãos e os pés da vítima foram amarrados, morreu estrangulada. Karen era de classe média alta, mas estava nessa vida para sustentar o seu vício nas drogas. No dia de Halloween, traria uma descoberta horrível. Encontraram os restos mortais de uma moça, que mais tarde seria identificada como Kimberly Hopes, uma prostituta de 22 anos que foi estrangulada e mais uma vez encontrada aquela fibra vermelha. Então Bob vê uma garota andando de bicicleta às 2 horas da manhã. Era Lisa McVey, e depois de todos os acontecimentos sobre o sequestro de Lisa, ainda solta antes de ser pego, Bob faz mais 2 vítimas. Foram encontrados os corpos de 2 jovens, uma garçonete, Virginia Johnson, de 18 anos, e Kim Mary, uma estudante de 21 anos. Dia 16 de novembro de 1984, 12 dias depois do sequestro, sendo seguido, Bob acreditava que não seria preso. Entra no cinema, assiste um filme e sai do lado de fora no estacionamento. A polícia o esperava com um mandado de prisão. Finalmente, o serial killer Bob Joy Long é preso. Seu carro foi apreendido e coletaram fibras do tapete do seu carro e enviaram para o laboratório criminal. Se você ficou até aqui, deixa eu saber quem é você. Comenta aqui embaixo, tapete vermelho. Bob, ao ser questionado sobre o abuso de Lisa, ele imediatamente confessa. Ele assumiu os 8 assassinatos e ainda outros 2. Da jovem Vicky Elliott e o de uma artista, Vicky. Ao ser questionado do porquê ele fazia isso, por que matou essas pobres moças indefesas, ele simplesmente disse que tinha vontade e ele simplesmente fazia. Ele assumiu uma série de abusos sexuais que tinha cometido há mais de uma década em todo o território da Flórida. Mais de 50 abusos. Assumiu que era ele o estuprador dos anúncios classificados. Bob descreve seus impulsos sexuais incontroláveis. You know, like the first time I did it, I couldn't really believe I did it. I was just like everybody else out there. Probably 99.9% of the time, I was normal as he is or anybody else is. But there's that 1% of the time or whatever that there's some kind of a problem there. If I didn't do it, if I tried not to do it, I'd be okay for, a day, 2 days, but it wouldn't stop. This would go on until I did it. Then when I would do it, I'd be okay for a month, 2 months, 3 months, sometimes longer. Sometimes a couple of weeks, sometimes a week. And then it would hit again. Bob foi condenado a 7 penas de prisão perpétua com possibilidade de condicional e 26 penas de prisão perpétua sem a possibilidade de liberdade condicional. Também foi condenado à morte por tirar a vida de Michelle Sims. Bob foi considerado um sádico sexual. Como esse serial killer desenvolveu um desejo por matar? Teria sido uma vítima de uma vida conturbada? Ou nasceu para matar? Bob ficou preso por mais de 30 anos até ser executado dia 23 de maio de 2019 na prisão estadual da Flórida, como injeção letal.
Lisa McVeigh, que sobreviveu ao seu ataque, estava presente no momento. Lisa afirmou para os repórteres que foi reconfortante saber que isso realmente estava acontecendo, que sentia uma paz, que era agradecida por tudo que tinha acontecido, que ficava feliz por ele ter escolhido ela, que provavelmente outra garota de 17 anos não saberia lidar com aquela situação. Lisa, em 2004, se tornou policial e mais tarde entrou para o escritório do xerife do estado de Hillsborough, o mesmo departamento que prendeu seu sequestrador. Ela se especializou em crimes sexuais para ajudar outras pessoas vítimas como ela. I'm no longer a victim. I'm a survivor and I'm a warrior. There's no victim here. Lisa McVeigh contou sua história com a autora Joy Wellman no livro de 1997, Smoldering Embers. Também foi contada em uma série Irving Evil e também tem um filme sobre a história dela, vocês podem conferir, o nome é Acredite em Mim, a história de Lisa McVeigh. O filme é bem interessante, vale a pena assistir. Se inscreve no canal logo abaixo para acompanhar mais histórias como a de hoje e acione o sininho de notificação para saber quando tem vídeo novo. Essa foi a história de Lisa McVeigh, uma história de superação. Clica aqui para assistir minha playlist de casos criminais. E até o próximo Dia Sombrio.